Como eu comentei anteriormente para vocês, um dos pontos primordiais que a indústria farmacêutica ela tem como objetivo é a elaboração de produtos biotecnológicos, como, por exemplo, biofármacos. E qual é o objetivo, principalmente, da indústria farmacêutica? É a busca de produtos para o tratamento de doenças que também gerem lucro para ela, como o câncer, que é um dos principais focos, e em segundo alvo vem o estudo da AIDS, né? Além disso, é uma importante ação da indústria farmacêutica o desenvolvimento de fármacos injetáveis, e nós temos alguns exemplos de produtos biotecnológicos oriundo da produção ou das técnicas biotecnológicas, a insulina, né, que nós temos aí a bovina e a porcina, que é oriunda do boi e que é oriunda do porco. É importante nós entendermos que os produtos biotecnológicos, por muito, são estruturas básicas, similares a de outras moléculas dos fármacos convencionais, portanto, deve ser feita etapas de desenvolvimento molecular para transformar essas estruturas em moléculas de menores tamanho e mais específicas. Diante desse contexto, né, do desenvolvimento de medicamento, do desenvolvimento de produtos biotecnológicos, é importante nós entendermos que a importância de se estudar e entender o processo de pesquisa e desenvolvimento, pois é por meio destes que os medicamentos são criados e disponibilizados à população. O que seria isso, turma? De modo geral, é importante nós compreendermos que alguns dos motivos da indústria farmacêutica buscar o desenvolvimento de medicamentos são para melhorar a resposta terapêutica dos indivíduos. O que seria isso? Melhorar cada vez mais medicamentos e também a eficácia, né? Nesse sentido, diminuindo os efeitos adversos dos fármacos, pois quando se desenvolve um medicamento que ele apresenta um efeito adverso, acaba-se sendo importante desenvolver um medicamento tão bom quanto, mas com menos efeitos adversos. Consequentemente, também a melhora do efeito terapêutico. E aí, quando nós pensamos, gente, no desenvolvimento de medicamento, de produtos farmacêuticos, nós temos que entender que a indústria farmacêutica, quando ela desenvolve medicamento, quando ela desenvolve um produto, de modo geral, ela precisa proteger esse produto por um determinado período de tempo, para que somente ela possa auferir o direito, né, de ganhar dinheiro, de se vangloriar, vamos dizer assim, em cima daquele produto que ela desenvolveu. E aqui nesse slide nós podemos observar um quadro que mostra os maiores mercados farmacêuticos no mundo por região. Observa que a América do Norte está em primeiro lugar, a Europa em segundo. E a América Latina, onde se localiza o Brasil, está em último. Infelizmente, a América Latina ela não é considerada uma região com potencial para a produção de medicamentos. Isso reflete principalmente na falta de inovações tecnológicas, na falta de recursos financeiros, na falta de empresas que queiram produzir medicamentos a partir do Brasil em si. E, infelizmente, talvez isso vai estar um pouco longe de mudar essa realidade, tá? E aí, quando nós pensamos na indústria farmacêutica e os principais focos que a indústria tem desejo ou busca-se medicamento para aquelas situações, nós temos aí as classes terapêuticas mais comercializadas. Essas classes terapêuticas mais comercializadas, elas estão relacionadas principalmente a doenças que mais acometem pessoas em países desenvolvidos. E aí nós temos aí essa quantidade de medicamentos ou de classes associadas. Então, nós temos aí, dentre a classe terapêutica, que as indústrias têm preferência na produção de medicamentos, nós temos redutores do colesterol, porque nós sabemos que o colesterol está associado à doença crônica, né? Medicamentos oncológicos, como eu comentei anteriormente, o câncer, sem dúvida, é uma das doenças que induz esse estímulo no desenvolvimento de medicamento. Nós temos os agentes respiratórios, que nesse caso entra aí os antiasmáticos, por exemplo, e devido cada vez mais à poluição atmosférica, o estilo de vida, as pessoas estão adoecendo cada vez mais em relação a problemas respiratórios.
Nós temos aí os inibidores da bomba de próton, né, como o omeprazol, pantoprazol. Esta classe, gente, ela é o tempo todo, praticamente todo ano lança um fármaco diferente pertencente a esta classe. Porque quando nós falamos em inibidor da bomba de próton, logo nos remete à gastrite úlcera. E devido ao estilo de vida, devido ao estilo alimentar, né, da pessoa, a população cada vez mais é adoecendo nesse contexto. Antidiabéticos, né, também doença crônica. Antidepressivo, pois são antidepressivo, pois é uma doença, né, a depressão é uma doença do século XXI. Antipsicóticos, antiepiléticos, nós temos aí para doenças autoimunes, os antagonistas de angiotensina 2, que são os BRAs, como losartana, valsartana, porque isso é uma classe de medicamento para hipertensão arterial. Então, observa, gente, que a maioria das classes que é produzida pela indústria farmacêutica, ou que a indústria farmacêutica tem desejo de obter essa produção, desenvolvimento de fármaco, está associada a doenças crônicas não transmissíveis e que é muito comum em países desenvolvidos. Assim, nós precisamos agora falar um pouco sobre essa questão de proteção intelectual, né? Então, toda vez que a indústria farmacêutica ela desenvolve um produto, de modo geral, ela vai proteger esse produto para que ela possa, somente ela, por um período, por um determinado período de tempo, ter a garantia, né, de produzir aquele produto, somente ela comercializar, somente ela vender aquele produto. Em relação à propriedade, aí é importante nós começarmos a compreender um pouco sobre essa questão de proteção de um produto, né? E aí nós chamamos tudo que envolve a proteção de algo que foi criado por uma pessoa, que é inédito ou não, mas que merece aquela pessoa ter um respaldo, uma garantia daquilo, nós temos aí a expressão genérica, que é a propriedade intelectual. O que seria essa propriedade intelectual? É uma expressão genérica que prende e garantir a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico, o direito de auferir, ao menos por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação, tá? Então, quando eu falo propriedade intelectual, são mecanismos de proteção do conhecimento ou do intelecto de uma pessoa na criação de algo e geralmente quem organiza, né, quem é responsável por essa proteção, nós temos a OMPI, que é a IPO em espanhol, né, em inglês. Nós temos aí, quando se fala o IPO, gente, constitui uma propriedade intelectuais das invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados pelo comércio. É um dos pontos também muito importantes. Geralmente, quando nós falamos proteção de algo, a gente sempre pensa em patente, a gente sempre pensa em produto, mas na verdade não, turma. Tudo que envolve, que é constituído por uma invenção, obra literária, artística, símbolo, nome, imagem, desenho, modelos utilizado pelo comércio, pode ser protegido intelectualmente. E essa proteção vai depender de algumas características. Como vocês podem observar, nós temos aqui as modalidades de propriedade intelectual, ou modalidade de propriedades intelectuais. Nesse sentido, quais são os tipos de modalidades envolvendo propriedade intelectual? Nós temos o direito autoral, tá? Que envolve direito de autor, direito conexo, programa de computador. Nesse sentido aqui, gente, envolve, por exemplo, obras artísticas, livro, música, tudo entra dentro dessa propriedade intelectual, dentro dos direitos autorais. Já quando nós passamos mais para a indústria, né, que é chamada de propriedade industrial, entra marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal. E aí, nesse caso aqui da propriedade industrial, entra os medicamentos, tá? Então, os medicamentos eles são protegidos quando se envolve essa propriedade industrial.
E tem a proteção sui generis. Essa proteção sui generis está relacionada principalmente ao conhecimento popular, tá? E aí, como eu comentei para vocês, nós vamos falar um pouco sobre a patente, porque envolve a proteção intelectual, da propriedade intelectual, envolvendo a produção do medicamento, do produto. O que é uma patente, né? Já que eu falei para vocês que dentro da questão do desenvolvimento de medicamento, o mais importante seria a patente. A patente, gente, ela consiste em um título de propriedade sobre uma invenção concedido pelo Estado aos inventores ou autores, ou outras pessoas físicas ou jurídicas responsáveis e, por conseguinte, detentoras de direitos exclusivos de exploração sobre criação. Tá? Então, a patente é nada mais, nada menos que um documento que mostra o direito que o autor, que o inventor, ele tem sobre a sua criação e lhe dá o direito exclusivo de exploração por um determinado período de tempo. Esse tempo vai depender do tipo de patente, que existe dois tipos: a patente de propriedade, a patente de invenção, tá? Que é a API, e a patente de modelo, patente de modelo de utilidade, que é a MU, que aí vai depender, dependendo do tipo da patente, nós temos um período de tempo que vale essa patente, já que eu vou mostrar mais na frente para vocês. E aí, quando nós falamos na patente, será que tudo que eu vou desenvolver, eu posso pedir patente desse produto? Eu posso pedir patente desse desenvolvimento? Nem sempre. Para que algum produto, ou para alguma situação, ou para algo ser patenteável, precisa ter alguns requisitos. Tem que ter novidade, né? Ou seja, aquilo ali tem que ser novo. Tem que ter atividade inventiva. O que seria isso? Tem que demonstrar naquele produto que foi algo de invenção associado. E o outro requisito para pedir-se a patente é a aplicação industrial. Por que eu falo da aplicação industrial? Porque não adianta você querer inventar algo mirabolante que na prática a indústria ela não consiga desenvolver. Nesse sentido, para se pedir a patente de algum produto, eu tenho que ter esses três requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E dentro dos tipos de patente, nós temos aí a patente de invenção, que é a PI, e nós temos aí a patente de modelo de utilidade, que é o MU. Mas antes disso, quem que pode ser o titular de uma patente? A empresa, uma instituição, né? Tanto a empresa como a instituição seria a pessoa jurídica, ou o próprio inventor, que seria a pessoa física. Pode requerer a titularidade de uma patente no órgão competente do país de interesse. No Brasil, o órgão responsável para você pedir a patente é o INPI, tá? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E aí, dentro dos tipos de patente, nós temos a patente de invenção, que é a API. Quando nós falamos nessa patente de invenção, é um produto ou processos absolutamente novos e originais, e geralmente o prazo dessa patente de invenção, por ser algo inédito, novo, é de 20 anos. A partir do depósito do pedido, tá, gente? A partir do depósito. Então, eu estou começando a construir um produto, eu já vou pedir a patente, mesmo se o produto não estiver pronto, teoricamente, a partir do momento que eu peço a patente, eu tenho um prazo de 20 anos. Mesmo que depois de 10 anos é que eu vou lançar no mercado.
outro modelo de patente é a patente de modelo de utilidade. Essa patente ela já tem um prazo, gente, quando a pessoa pede, um prazo menor de validade, desde o período do depósito, que é de 15 anos. Por quê? Porque essa patente de modelo de utilidade ela não é considerado literalmente uma inovação, não é considerado literalmente algo totalmente inédito, mas é o quê? Essa patente de modelo de utilidade é um aperfeiçoamento em produtos pré-existentes que melhoram sua utilização ou facilitam o seu processo produtivo. O que seria isso? É um produto que já existe e aí você vai fazendo as adaptações, você vai melhorando esse produto. Nesse sentido, ele é um modelo de utilidade. Apesar das patentes elas terem um prazo, né? Apesar das patentes ela ter um período, elas podem, de modo geral, ser quebrada essa patente. Isso vai depender do quê? Da grande defasagem tecnológica dos países periféricos em relação aos países desenvolvidos, tá? Por exemplo, desenvolveu-se um produto e aquele produto ele precisa de uma tecnologia muito avançada que nenhum outro país tem. Para que vai pedir patente desse produto, sendo que de qualquer maneira os outros países não vão conseguir produzir este produto? E aí nós também temos a quebra da patente quando tem baixo poder de compra para adquirir os produtos de última geração fabricados pelos grandes centros econômicos, tá? Então vamos imaginar que tem uma patente de um produto muito caro e aí nenhum outro local consegue comprar aqueles produtos por ser muito caro. Nesse sentido, também pode ter a quebra da patente. Outros fatores que pode estar associado a essa quebra da patente, gente, é porque a população não tem recurso financeiro para arcar com o custo da medicação, por exemplo. Então, desenvolve um medicamento, um produto, ele é tão caro, e aí que não tem condição de ser comercializado, de ser vendido, essa patente também pode ser quebrada. E existe um ponto importante em relação a essa questão da patente, né? O que seria isso? Países periféricos, né, que possuem uma razoável produção científica e um acompanhamento dos avanços tecnológicos gerados nos países ricos, podem se beneficiar dessa discussão em torno das patentes, tá? E quando a gente fala nesse sentido, eu quero mostrar para vocês o seguinte: muitas vezes os países desenvolvidos eles pedem tanta patente, tanto produto, por exemplo, o Brasil ele não consegue acompanhar, mas ele vai tendo conhecimento desses produtos, ele vai ter conhecimento de como eles estão agindo, e isso pode levar a um benefício em que o país que tem menos conhecimento, eles podem favorecer o processo de desenvolvimento desses produtos ou de outras tecnologias. E por que se deve, por exemplo, proteger um fármaco nas patentes? Tem que se proteger esses fármacos por causa da defesa de mercado, você tem que proteger aquele produto porque você gastou dinheiro, você gastou recurso e você precisa auferir, né? Você precisa usufruir deste produto, do que você gastou em si. Porque também, principalmente quando se fala em fármaco, porque há muita modificação química e porque existem várias reformulações, né? Quando a gente fala reformulação no sentido de produto que era sólido, agora é líquido e vice-versa. E é importante nós compreendermos, gente, que enquanto o medicamento, o produto, né, o fármaco em si, o produto, o medicamento, ele está protegido, não se pode outras indústrias, teoricamente, produzir aqueles medicamentos. E aí é importante nós compreendermos o seguinte, que esses fármacos em si, quando eles são quebrados a patente, imediatamente se produz já o genérico deles, né? Então, o medicamento genérico já vai ser produzido. Então, a concorrência da indústria é para lançar principalmente o primeiro medicamento genérico.
E esse medicamento genérico, geralmente, ele é lançado após a quebra da patente daquele fármaco. Lembrando que os medicamentos genéricos, eles precisam passar por testes, por etapa, como de biodisponibilidade, bioequivalência, com o intuito de favorecer, né, com o intuito de favorecer a qualidade desses produtos, né? Quando a gente fala biodisponibilidade, seria a quantidade de fármaco que chega à corrente sanguínea. E existe aí uma briga muito grande quando envolve, por exemplo, a indústria farmacêutica e os fármacos genéricos, né? A indústria farmacêutica é o tempo todo tentando quebrar essas patentes, é o tempo todo observando essas patentes para que possa produzir esses produtos genéricos. E aí, turma, a gente vai entrar no último ponto que envolve a nossa disciplina, né? E aí a gente vai falar até um pouco agora do Covid. O que é que acontece, turma? Em relação à nossa disciplina, um dos pontos que está abordado lá no inventário é que eu fale sucintamente do que seriam as fases pré-clínicas e clínicas, que envolve a produção de um medicamento, que envolve a produção de um fármaco, né? O que seria isso? Toda vez que tem uma substância que ela é promissora, né, para o desenvolvimento de um medicamento, ela precisa passar por testes. E aí tem os testes pré-clínicos. Quando eu falo teste pré-clínico, gente, vem antes da clínica. Os pré-clínicos acontecem em laboratório, utilizando materiais que envolvem a característica in vitro e envolve também animais que seriam em vivo. Quando esse produto ele passa por essa fase pré-clínica, ele vai para a fase clínica, que já envolve seres humanos. Então, toda vez que fala o medicamento, a vacina, ela já está na fase clínica, significa que já está sendo testado em humanos. E dentro da fase clínica, ainda tem uma divisão. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que nós vamos estudar já já. Então, as fases pré-clínicas, né, que são os estudos farmacológicos, elas são divididas em vitro e dividido em vivo. Inicialmente, se inicia os testes in vitro. Se tiver atividade, se tiver um pouco mais de segurança, vai para os animais, que é em vivo. Nesse sentido, gente, estudos in vitro guia todo o processo pré-clínico inicial até que sejam realizados os primeiros estudos em animais, né? Então, precisa-se fazer esses testes pré-clínicos, né? Para, consequentemente, depois que faz esses testes pré-clínicos em vitro, se verificar a possibilidade é que vai para os animais. E o que seria esses testes pré-clínicos em vivo? Utiliza modelos experimentais, né, de animais, e é interessante que quando a gente pensa em estudo experimental em vivo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que os animais que é utilizado para fazer esses testes são os camundongos, né? Os ratinhos. Mas, gente, essa questão de animais de laboratório para experimento, isso vai depender muito também do fármaco, né? Pode-se utilizar o cão, o macaco, o coelho. Isso vai depender de qual fármaco ou produto vai se testar e qual seria a finalidade dele. E aí, gente, esses fármacos, né, quando é testado em vivo, os testes em vivo têm a finalidade também de avaliar a farmacocinética. Então, já começar a estudar como é a absorção, como é a distribuição, como é a metabolização e como é a excreção desses fármacos. Como também tem como objetivo de já começar a entender como é o efeito desse medicamento, se realmente é adequado ou não. E todos os testes em vivo, quando se faz testes em vivo com animais, gente, precisa se fazer teste toxicológico, pois depois dos testes em vivos vai se passar para testes clínicos, né? Então já em humanos, então a gente já precisa saber dessa segurança no uso desse produto. E esse slide, gente, mostra para a gente vários modelos de teste, a duração da dose e a segurança em si, né? Por exemplo, toda vez que eu desejo testar uma toxicidade aguda ou imediata, eu tenho que utilizar os modelos rato, camundongo ou cão, e geralmente demora de 1 a 14 dias para saber se aquele produto ele vai ser carcinogênico. Utiliza-se rato e camundongos e demora-se 24 meses, tá?
Aí vocês podem se questionar, mas Wellington, e esses medicamentos para o Covid? Esses medicamentos aí para... E essa vacina? Como é que está demorando tão pouco tempo? Porque, gente, nesse sentido, quando se precisa desenvolver um produto mais rápido, como uma pandemia dessa, esses testes são acelerados, essas etapas são mais rápidas. O problema é que pode ter risco de alguma situação lá na frente que não foi possível observar durante os testes. Olha, por exemplo, quando se vai fazer, por exemplo, para conhecer a farmacocinética do medicamento, pode-se utilizar, né, o rato, o camundongo, o cão, o macaco. Quando se pensa em reprodutibilidade, reprodução, né, fertilidade, se utiliza aí rato, coelho. Nesse sentido, turma, nós vamos falar agora das 4 fases que envolvem a fase clínica do desenvolvimento de fármaco. Inclusive, essa vacina, né, que essa semana foi o comentário, essa vacina da Covid, ela está na fase 3, já que a gente vai entender essa fase 3. Então, a fase 1, quando se vai produzir o medicamento que ele entra na fase 1, são os primeiros estudos em humano sadio, com duração de 12 a 18 meses, realizado em um pequeno grupo, entre 10 a 20 pessoas, né? Então, pode observar que o produto ele é testado em um grupo pequeno e tem que ser sadio. Já quando passa pela fase 1, que deu tudo ok, tem um ponto positivo, ou seja, vale a pena continuar os testes, vai para a fase 2. A fase 2, gente, é feita em um grupo de 100 a 300 pessoas que já são portadores da doença. E essa fase já dura em média de 2 anos. Observam só, gente, que a vacina do Covid, ela já passou pela fase 2. Ela está já na fase 3. Mas nós não temos nem 4 meses de pandemia, nem 5 meses de pandemia. Como é que foi tão rápido? Naquele contexto que eu expliquei para vocês. Foi rápido porque, nesse sentido, os órgãos regulamentadores, eles permitem que acelere a avaliação desses produtos. E o que seria a fase 3, que é o que se encontra a vacina do Covid? Nesta fase, é estudado um número bem maior de pacientes em multicentros de pesquisa em diversos países para se conhecer mais detalhadamente o perfil terapêutico. Olha por que caracteriza que é fase 3. Já envolve uma grande quantidade de pessoas, o teste é feito em vários países ao mesmo tempo, em multicentros de pesquisa. É o que aconteceu com a Covid, com a vacina da Covid. Em torno de 2.000 pacientes vão ser testados aqui no Brasil, enquanto vai ser testado em outros países também. E o centro de referência em pesquisa aqui foi da Unifesp, da Federal de São Paulo, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar, um produto ele está em teste e está sendo testado em todo mundo, né? Em todos os países, ou em vários países, significa que ele está em fase 3. E a fase 4, gente, né? E a fase 4 ocorre após a liberação do produto para a comercialização de outras reações adversas, ao menos frequentes, as mais conhecidas, terapias conjugadas, toxicológica crônica e outros perfis terapêuticos. Em outras palavras, o que é a fase 4? É o que nós chamamos de farmacovigilância. Então, toda vez que o medicamento ele está na fase 4, significa que ele está na fase de farmacovigilância, ou seja, ele já foi lançado no mercado e nós, como farmacêutico, começamos a observar, os profissionais de saúde começam a observar o uso daquele medicamento e, consequentemente, observa os relatos das pessoas sobre aquele medicamento, se ele é eficaz, se ele apareceu outro efeito adverso. Inclusive, gente, vários medicamentos, eles eram promissores quando foi lançado no mercado, ou seja, na fase 4, começou a aparecer efeitos adversos gravíssimos e eles foram suspendidos a sua comercialização e o seu registro pela Anvisa, por exemplo, tá? Então, essa fase 4 ela é muito importante nesse sentido. Assim, turma, para nós finalizarmos nossa aula,
eu vou falar para vocês agora das agências, de algumas agências reguladoras no uso de medicamento no mundo, tá? No Brasil, nós temos a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela é responsável no Brasil pela regulamentação de fabricação e comercialização de fármacos, tá? É muito importante entender que a Anvisa ela regula a fabricação e comercialização de fármacos, por exemplo, alimentos, suplementos, isso que já quem regula é o Ministério da Agricultura. Infelizmente, a Anvisa ela não possui uma legislação própria sobre pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos até hoje, precisa ter uma atualização nesse sentido. Contudo, a Anvisa ela possui regulamento na área de farmacovigilância, ela mostra a importância do profissional farmacêutico nas farmácias comerciais, inclusive ela aponta qual a importância do farmacêutico nesses estabelecimentos, como proporcionar segurança aos pacientes, promove o uso racional de medicamento, o controle de medicamento, a assistência farmacêutica. Um outro órgão regulamentador, que sem dúvida é um dos órgãos bastante conhecido, bastante falado, nós temos aí a FDA, né, que é a Food and Drug Administration, né, que é a fundação, aliás, que é a empresa que administra alimentos e fármacos nos Estados Unidos. Olha só, a FDA, ela já regulamenta não somente medicamentos, mas também alimentos. Ela é bem antiga, né? Ela foi criada em 1938, é responsável nos Estados Unidos pelo setor farmacêutico, alimentos, equipamentos médicos, cosmético e pesquisa, ou seja, tudo envolve a FDA. Um dos problemas associados, ou não sei nem se podemos chamar de problema, mas a FDA, gente, ela é bem rígida no sentido de regulamentação de produtos, né? Para que você regulamente um produto para ser comercializado como medicamento nos Estados Unidos, você tem que mostrar literalmente a segurança, mostrar literalmente a eficácia, os testes que são realizados, tá? Contudo, é importante nós compreendermos que esses órgãos regulamentadores, não a FDA, mas todos, quando se tem, por exemplo, medicamentos que estão sendo produzidos ou estão em testes para doenças que são raras, ou doenças que quase não têm medicamentos para aquela doença, não se conhece um produto eficaz para aquela doença, esses órgãos, eles meio que afrouxam essa regulamentação, eles facilitam, e isso ajuda a induzir a indústria a produzir medicamentos para aquelas doenças que quase não são vistas pela indústria. Tanto que é chamado de orphan drugs, ou fármaco órfãos, que seria isso? São aqueles medicamentos que quase não tem, não, aqueles medicamentos que é para doenças mais raras. Outro ponto importante é que a FDA, gente, ela acaba facilitando que pacientes que têm determinada doença entre nos testes vamos imaginar que tem um fármaco novo para essa doença. E aí a pessoa tem essa doença, então a FDA facilita a entrada desse paciente para os testes com esse novo medicamento, com essa nova droga, tá? Lógico que não é todo mundo que consegue entrar, porque tem todos uns critérios para vocês entrarem para você entrar nesse grupo de testes. Atualmente, a FDA leva 2 anos para aprovar um novo fármaco. Lembrando, gente, para aprovar um novo fármaco, a indústria já demorou 10 anos pesquisando. E aí entra para regulamentação na FDA e demora mais 2 anos. E no portal da FDA, né, tem como você pesquisar todos os fármacos que já foram aprovados por essa agência. Uma outra agência, gente, que regulamenta esses produtos é a EMA, que é a Agência Europeia de Fármacos, que foi criada em 1995, ou seja, bem recente. E pelo próprio nome vocês estão observando, é um órgão que regulamenta, gente, a comercialização, a fabricação de produtos, né, medicamentosos na Europa. Apesar de que seja um órgão geral europeu, cada país também tem um órgão regulamentador próprio, né, que chega em auxílio, né, que trabalha em conjunto com a EMA. E a EMA ela possui legislação própria
para fazer ensaios pré-clínicos e clínicos. Então, se pretende produzir um medicamento e se comercializar na Europa, precisa seguir os ensaios pré-clínicos e clínicos dessa agência. E, por último, nós temos o órgão regulamentador japonesa, né, que é japonesa, outra agência. E é importante comentar, gente, que as três agências, a norte-americana, a FDA, a europeia e a japonesa, elas fazem reuniões relacionadas à padronização das normas em pesquisa e desenvolvimento de fármaco, entre outros produtos da indústria farmacêutica. Ou seja, elas conseguem fazer essa regulamentação, essas reuniões, e infelizmente a Anvisa ela não participa, né, dessas reuniões em si. Elas acabam, por exemplo, pegando algumas informações, mas era importante que por algum mecanismo elas começassem a ter participação, porque isso, sem dúvida, abriria muitos caminhos no Brasil. Ok, turma? Alguma pergunta, algum comentário? Então, turma, esse é o nosso último conteúdo da disciplina, era falar sobre patentes, sobre os ensaios clínicos e pré-clínicos, tá?